Nós vamos falar hoje com os solteiros sobre este assunto, 2 erros dos solteiros, e vamos falar com os casados sobre a comunicação expressiva. Então preste atenção, você solteiro, divorciado, viúvo, você que está namorando, você está procurando uma pessoa, preste atenção nesses 2 erros que nós vamos falar, e os casais sobre a comunicação expressiva. Vamos primeiro falar sobre esses 2 erros dos solteiros. O primeiro erro é o seguinte: acreditar que no casamento será diferente. Nós vemos isso o tempo todo. Muitos solteiros cometem esse erro, onde na ansiedade de casar, a pessoa finge que não vê, ou ela realmente está tão cega pela paixão, pela carência, que ela não vê. A maioria das vezes ela vê e finge que não vê, mas às vezes não vê, porque ela está procurando outras coisas. Mas se você casa pensando, ela vai mudar, você não fala isso para não espantar a pessoa, você não quer espantar a pessoa, você não quer atrapalhar o dia do casamento. Então, dá dúvida, né, para a pessoa desistir. Então você fala, não vou falar nada, primeiro eu vou agarrar, eu vou garantir, né, esse peixe na rede, e depois eu tento mudar. Mas o que você esquece é que você está dizendo para essa pessoa no dia do casamento, ou no dia que você foi morar com ela, talvez não teve casamento, você está dizendo o seguinte: eu te aceitei do jeito que você é, em qualquer situação. Aí vai morar junto, casa, e aí começa aquela reclamação, aquela tentativa. Não, mas você podia ser menos assim, você podia ser mais assado, e por que você faz isso e tal? E aí a pessoa, peraí, você está querendo me mudar? Poxa, mas você me conheceu assim, e toda aquela ladainha, que no nosso caso foi 12 anos, eu me vali disso. Não que é impossível mudar, eu mudei, mas custou, viu? E quase custou meu casamento. Então, isso é um erro comum e que muitos erram por causa da ansiedade e por causa da carência e da cegueira seletiva, a cegueira opcional, movida pelo seu desejo de estar com a pessoa. Uma outra coisa também que eu vejo que é um erro muito comum das mulheres, porque para a mulher, quando ela pensa assim em se casar, em formar uma família, em morar com um homem, e ali ela vai ter a casa dela e o marido dela, mesmo que não tenha se casado com ele, mas ela vai morar com ele. Na cabeça da mulher, ela pensa assim: bom, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou ser uma esposa, eu vou ter um marido, eu vou ter uma família. Então, ela muda aqui dentro, na mente dela, imediatamente. O homem não. Quando ele fala assim, ó, vou morar junto, ele pensa que é só morar junto mesmo. Ele não pensa assim, não, vou morar junto porque eu vou ser seu marido. E eu vou ter só olhos para você, e eu vou dar toda a atenção para você, e nós vamos formar uma família. Não, ele não pensa assim, ele pensa assim: puxa, seria tão legal se a gente pudesse ficar junto todo dia. Mas ele não pensa assim, eu vou ser o marido. Ele não pensa isso, porque se ele tivesse se casado, no papel, né, casamento, aí sim ele ia se ver marido. Mas muitas vezes não acontece isso mais. Então, para a mulher não. Ela pensa assim, ele me chamou para morar com ele. Ou seja, eu vou ser esposa. Ele vai ser meu marido. E aí tudo na cabeça dela muda. Ela já começa a ter expectativas. Normal, porque é isso que está acontecendo, na verdade. Ou não? Né? É o que ela acha que está acontecendo. Ele me quer como sua esposa. Então eu vou ser uma esposa. Então, a mulher, ela normalmente faz essa mudança mentalmente. E as pessoas têm que entender que o casamento, ele vai mudar você, tem que mudar você. Se não mudar você, você tem um problema sério. Porque você não é mais aquela pessoa que morava sozinha.
Então, às vezes, você tem comportamentos de uma pessoa solteira, mas você é casado. Então, as pessoas não entendem o que é casamento. E aí tem esse problema, né? A pessoa não... Então, você vai casar, você está avaliando uma pessoa para casar, você tem que pesar as coisas principais. Não coisas corriqueiras, mas as principais que provavelmente não vão mudar depois do casamento. Não vai mudar o que depois do casamento? Então, a visão de mundo que a pessoa tem. O que a pessoa pensa sobre o futuro? O que ela pensa? Ela tem, por exemplo, essa pessoa que você está namorando ou está considerando para namorar, ela tem um pensamento de vítima. Ela é uma eterna vítima. O mundo está sempre tentando conspirar contra ela. Isso é uma coisa que, se ela tem isso na cabeça e não nasceu de Deus, só o milagre. Mas você quer casar com uma pessoa e depois ficar vindo fazer corrente para ela se converter? Para ela nascer de Deus? Então, toda a ideia do solteiro fazendo a terapia do amor é para que ele faça o trabalho antes. E não precise fazer o trabalho reparativo, porque ele está fazendo o preventivo. Então, não venha na terapia do amor como solteiro para depois plantar problema para fazer terapia do amor como casado com problema. Porque aí você está errando 2 vezes, sim ou não? Errou 2 vezes, não aprendeu nada como solteiro e agora como casado está errando novamente. Olha o que diz o texto sagrado. O prudente, isso é prudência, prevê o quê? O mal. E esconde-se, quer dizer, foge, sai fora. Sai da reta, né? Mas os simples passam e acabam pagando. Quer dizer, o simples, quer dizer, a pessoa que não pensa, que não é prudente, que age da seguinte forma: depois eu resolvo isso. Primeiro eu caso, depois eu resolvo. E não é assim que vai acontecer. Segundo erro do solteiro: valorizar química acima de caráter. Eu não gosto muito dessa palavra química, mas eu estou usando porque as pessoas usam muito e é importante falar do jeito que as pessoas entendam. Mas, no geral, o que está se falando sobre química? Quando as pessoas usam essa palavra, está se falando de uma atração física, está se falando de uma atração visual. Então, quando a pessoa valoriza a química acima de caráter, ela foi atraída pelo visual, então os olhos gostaram, o coração se apaixonou, ela, como eu falei, já está visualizando lá na frente, pensa assim: poxa, imagine meus amigos me vendo com essa mulher. Imagina os meus amigos me vendo que eu casei com ela. Imagina as minhas amigas vendo que eu casei com esse homem. Imagina os nossos filhos. Ela vai lá na frente. Sabe, quando as pessoas usam também outra expressão, normalmente elas falam assim: nosso relacionamento é muito intenso, começou muito intenso. Já ouviu falar isso? Já usou? Já viveu um relacionamento assim? Pois é, provavelmente você colocou química acima de caráter, de outros valores importantes. Começou intenso, depois ficou tenso e depois você ficou só. Né? A palavra foi diminuindo: intenso, tenso e só. É o que normalmente acontece nas pessoas que fazem isso. Então, pensam assim: não, a química é o que é importante, mas essa questão da química, ela normalmente está mais atrelada a uma paixão do que ao amor. Ela fica justificando o mau caráter, né? O mau caratismo do outro, né? Ela, vamos dizer assim, compreende. Eu compreendo por que ele mente. Eu compreendo por que ele é agressivo comigo. Por que ela é agressiva comigo? Porque ela me ama tanto que ela morre de ciúmes. Então, eu compreendo, é uma paixão, né? A gente não consegue ficar junto, mas quando a gente está longe, a gente não consegue ficar longe. E ela pensa que essa forma de ver o relacionamento é como se eles tivessem algo a mais, assim. É como se vocês pertencessem um ao outro.
né? E o mundo todo está contra vocês, e vocês têm que lutar por esse amor que já mostrou, provou que não era para ser, né? Você vê, hoje tem muitas pessoas quebradas, e por elas estarem quebradas, elas pensam que é um relacionamento que vai ajudar eu me sentir melhor, porque eu estou quebrada. Então, uma pessoa comigo, me amando, me querendo, me desejando, vai me fazer sentir melhor. O que você precisa num relacionamento? Confiança. Como é que você vai confiar numa pessoa que mente? Então, eu preciso confiar na pessoa, então ela tem que ter caráter. Ah, mas ele é lindo. Ah, ele é assim, ele é lindo, parece um modelo, parece um ator. Mas ele não tem caráter. Você vai sofrer com ele. E a beleza, depois você não vai nem ver a beleza mais. Você vai ficar com tanto ódio da pessoa que você não vai ter beleza mais. Então, não faça isso, né? Eu sei que a atração é a primeira coisa normalmente que acontece, mas a atração continua depois quando você tem essa admiração, quando você acha uma pessoa que você admira, que você confia, a atração fica para o resto da vida. Aquela química fica para o resto da vida, porque aquela pessoa ela é aquilo que você imaginou, idealizou naquele primeiro dia que vocês se viram. Então, não valorize química acima de caráter. A atração é importante, mas nem sempre um relacionamento que se transforma em amor começa com atração. Bom, esses são os erros do solteiro, né? 2 erros aí importantes. Vamos aqui à comunicação expressiva, que é um ponto importante para casais e solteiros, vão ter que aprender a praticar isso também. Comunicação expressiva, o que a gente quer dizer com isso? A comunicação, desculpe a redundância, mas é a comunicação que comunica. É a comunicação que se expressa e não a comunicação por telepatia. Muitos, e isso acontece com todos os casais, todos, muitos, alguns mais, outros menos, presumem que o outro sabe o que a pessoa pensa, a pessoa quer. Normalmente é assim, ela sabe o que eu quero, ela sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, ela deveria ter a iniciativa e fazer. Eu não deveria ter que pedir para ela, porque ela já sabe o que eu preciso. Ela não fala para ele, ela espera para ver a iniciativa, e como o coitado, sem noção, não tem o mínimo de simancol, ele é constantemente alvo das suas murmurações. Você nem uma flor, você sabe que dia é hoje? Pronto. Quando ela faz essa pergunta, você sabe que dia é hoje? Bom, eu vou deixar com você. Eu não faço essa pergunta. Eu já aprendi. Não faz eu mais, acho né? que as mulheres deveriam aprender a não passar mais por isso. Eu aprendi, não faço mais essa pergunta. E quando eu quero uma coisa, eu peço. Né? Então, por exemplo, Renata, eu vou fazer aniversário mês que vem. Estava pensando, você podia me dar aquele presente. Eu já vou direto no assunto. Né? Porque eu já comunicação passei... expressiva. Exemplo de comunicação já expressiva. Passei, já sei isso aí. Isso aí. Mas tem também aquelas pessoas que elas querem que a outra saiba que elas estão chateadas. Então, elas batem a porta, fecham a cara, né? Fecham a cara. Está lá, né, fazendo um suco, alguma coisa, mexendo bastante, fazendo todos os barulhos possíveis, né? Porque quer mostrar que está chateado. Quer que a outra pessoa fale assim, o que foi? Né? Isso não é comunicação expressiva. Não. Você
você tem que entender o seguinte, você tem que ser racional. A gente sempre fala sobre amor inteligente, né? Amor inteligente é racional, é o que é prático. Você tem que resolver isso, né? Você tem que resolver isso, porque é todo dia. Então, como é que você vai resolver isso? Vamos usar a razão, né? Então, eu tenho que me comunicar, mas não com raiva. Porque se eu me comunicar com raiva, ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Ele vai ficar se defendendo, ele vai desligar. Ele vai desligar. Você está falando e você está lá. E você já desligou. Então, você tem que fazer ele ouvir também. Então, você tem que se comunicar e fazer ele ouvir. Então, a comunicação é muito importante e a forma como você vai se comunicar com essa pessoa é muito... Eu posso falar aqui por mim, né? Quando a gente se casou, a roupa que ele tirava suja nunca ia no cesto, nunca. Sempre do lado de fora do cesto, né? E às vezes, aí começou indo por assim, aos poucos. A cada ano ele ia se aproximando mais do cesto. E aí o que eu fiz? Eu parei de reclamar, né? Eu parei de reclamar e eu ia lá, pegava, botava dentro do cesto. Custa nada para mim, não perdi braço, nada. E um dia, eu acho que ele, sabe, se enxergou. E ele começou a colocar pendurado no cesto. Depois começou a entrar no cesto. Hoje ele põe tudo no lugar, gente. Sapato, tudo direitinho. Sempre cai dentro. Mas eu tive que parar de reclamar. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Palavras retas aqui, no original, não quer dizer grosseria, não. Quer dizer clareza. Aquele que responde com clareza. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Então, você pode colocar isso em prática e também com outro colocar isso em prática e dizer, bom, a partir de hoje, eu não vou presumir mais que você sabe o que eu estou pensando, o que eu preciso, o que eu quero. Se eu perceber que você não está entendendo, percebendo, eu vou falar com você claramente o que é. E a gente vai ter uma conversa. E eu queria que você fizesse o mesmo comigo. E isso vai acabar o quê? Em beijos. Depois a gente vai dar um beijo. Eu vou beijar os seus lábios, que foram retos, que foram transparentes e claros comigo. Amém?